Prepare as suas malas e considere viajar em uma peregrinação da obra de Maria. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu já experimentei, e não é simplesmente uma viagem para conhecer lugares turísticos. É um retiro espiritual, um itinerário espiritual para realmente a gente se encontrar com Deus. Prepare a sua mala e coloque dentro dela o seu coração. E considere escolher um roteiro com a obra de Maria para que você tenha essa oportunidade. Está aqui o contato. RDP, Rainha das Peregrinações Viagens. Entre em contato, inclusive dá tempo ainda você ir para o Congresso Mariano Internacional em Fátima, Portugal. O preço está muito especial. Você está vendo aqui na tela. Muito especial mesmo. Muitas pessoas vão estar conosco, a Madre Kelly Patrícia, o Padre Roger Luiz, também o Padre Edmilson, o Padre Fábio de Mello vai estar por lá também. Muita gente aí já com a presença confirmada nesse Congresso Internacional Mariano, tá bom? E quero lembrar para você que já tem inscrição para o Pentecostes 2024. Olha só que coisa maravilhosa. Está aqui também as informações com desconto especial e você vai ter a oportunidade de viajar próximo ano, Terra Santa, Pentecostes 2024. Tá certo? Vou dizer aqui, ó. Vai no Instagram. Lá você tem todas as oportunidades para você escolher o roteiro que você quiser e viajar com a obra de Maria. Vai no Instagram ou fala via WhatsApp, fique à vontade. Mas eu vou te dizer uma coisa. Vale a pena você escolher um roteiro e ter a experiência que eu tive. Algo que tem realmente espiritualidade e altíssima qualidade no serviço prestado. Hotéis maravilhosos, alimentação sensacional. Obra de Maria. Mais do que viagens, encontros com Deus. Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da Quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos Arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado. Começa agora mais um Santo Flow Podcast. Que coisa boa ter você conosco aqui em mais um episódio do Santo Flow. Sinta-se acolhido, sinta-se abraçado. Eu quero convidar você a estar com a gente aqui agora, numa conversa muito especial, num episódio muito especial aqui no nosso Santo Flow. Antes de apresentar quem é o nosso convidado de hoje, eu já quero convidar você a compartilhar essa live, pegar esse link, mandar para todo mundo. Talvez uma conversa que eu já esperava há muito tempo, sobre assuntos que eu quero muito trazer aqui. E você que está aqui hoje, eu queria que você compartilhasse para o maior número de pessoas que você puder, tá certo? Estamos aqui em nome da minha Biblioteca Católica, o maior clube de livros do Brasil, e é com muita alegria que estamos juntos aqui, trazendo para você mais um episódio, tá bom? Ele faz parte da história da comunidade Shalom, pode-se dizer aí que nos inícios da vida da comunidade ele já estava ali presente e hoje tem um trabalho muito especial, além dos trabalhos ligados à própria comunidade, como formador e tantas outras coisas, ele tem tocado em assuntos muito interessantes. Imagine aí, como destravar sua vida afetiva? Curso Desencalhando. Eita, rapaz, na igreja, viu? Eu nasci para casar, é o nome do outro curso. Casamentos inexistentes, sobre nulidade matrimonial. Nós vamos falar sobre desencalhar, sobre como tentar encontrar o amor da sua vida. Nós vamos falar sobre os solteiros sofridos da nossa Igreja Católica. Nós vamos falar sobre nulidade matrimonial. E é com muita alegria que a gente recebe hoje, ele que é membro da comunidade Shalom, Carmadélio. Seja bem-vindo ao Santo Flow, meu irmão. Muito obrigado, Guto. Nós queremos acolher a todos que estão nos acompanhando aqui. Estou muito feliz por essa oportunidade. É um tema que é fascinante
Eu sou apaixonado por esse tema e estou aqui à disposição. Vamos lá. Pode-se dizer que você faz parte do início da comunidade, não? Sim, eu entrei na comunidade em 1986, bem no começo mesmo. Eu sou um dos primeiros, porque a comunidade, hoje ela tem comunidade de vida e comunidade de aliança, né? Mas no começo, logo no seu primeiro momento, surgiu o núcleo da comunidade de vida. Eu sou do segundo núcleo, ou da segunda geração da comunidade de vida, né? Então eu sou bem do comecinho mesmo. Estou aqui, graças a Deus, por providência de Deus e misericórdia de Deus desde o começo. Testemunhando a graça de Deus agindo. Porque a gente olha para a comunidade Shalom, o que a gente vê é o testemunho da misericórdia de Deus agindo. Porque a gente que contempla, a gente é o que fica mais assim maravilhado e fascinado com a misericórdia de Deus, porque tudo é por causa dele. Nada é por nossa capacidade. A gente que lida com a obra de Deus sabe que é Deus que vai à frente, né? As coisas, é como diz mesmo Jesus, né? O reino de Deus é como aquela semente que é pequena, mas depois que cresce, depois os pássaros do céu vêm fazer seus ninhos. Esta é a dinâmica do reino. Quantos membros tinham mais ou menos naquela época? Naquela época, 30, 40 no máximo. Nossa! Hoje são milhares. Consagrados. Veja, quando eu me consagrei, no segundo ano de consagração, eram mais ou menos umas 10, 12 pessoas. Olha só. Então, pequenininho, aquela coisa que vai crescendo, que não há ninguém por trás, somente a graça de Deus agindo. É impressionante. Interessante que eu viajo muito também pregando e tudo, e certa ocasião eu estava no local, e uma pessoa disse: Carmadelli, você vê o Moisés, né, o nosso fundador? Sim, vejo, né, eu trabalho na diaconia, ele está aqui conosco na missa, e a gente se vê. Você pode dar um recado para ele? Eu disse: posso. Diga a ele que a ideia do Shalom foi fantástica. A ideia do Shalom, a ideia! Aí eu disse: meu irmão, se você soubesse que ele é inocente totalmente do Shalom. Ele mesmo diz, né? O Moisés conversando aqui conosco: gente, eu sou inocente de fato, né? Nós somos inocentes. Então, a obra de Deus, a graça a ideia do Shalom, olha. Como se fosse uma ideia que você senta assim no escritório e você vai planejando. A gente sabe que não funciona desse jeito. Quando você faz assim, não vai para frente. Não vai. Agora, você é natural de onde? Aqui mesmo de Fortaleza. Aqui mesmo de Fortaleza. O que você fazia antes de entrar para a comunidade? Assim? Eu era um garoto, um jovem, 19 anos. Estudava. Já nasce em família católica? Sim, família católica tradicional, mas sem levar a fé muito a sério. Aquele catolicismo brasileiro, né, básico, né? Tradicional. Meus pais não tinham vivência de fé católica, eu mesmo não tinha vivência de fé católica, mas era católico, né, batizado como católico. E aí, quando eu tive minha primeira experiência com Deus, com 19 anos, né, meu encontro pessoal com Jesus, foi que aí a minha vida deu uma guinada. Antes disso eu era o quê? Um jovem estudante, e coincidiu que foi o ano da minha conversão, foi o ano que eu entrei na faculdade, né? Eu sou graduado em História. Então, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? A faculdade de História e a conversão. A comunidade Shalom surgiu 5 anos depois da minha conversão. Eu era de um grupo de oração aqui em Fortaleza, do Colégio Pia Marta, e eu fui desse grupo durante 5 anos, depois vim para a comunidade Shalom, onde eu estou já há 37 anos, né? Mas naquela época, um jovem de tomar essa decisão, não tinha histórico de muitas comunidades. A família, como que reagiu quando disse: vamos embora? Vocês são loucos. Vocês são loucos, né? Porque, de fato, hoje ainda causa estranheza, né? Essa dimensão da missionalidade, jovens que deixam tudo e tudo. E naquele tempo mais ainda. Então havia uma estranheza muito grande, mas havia uma convicção muito profunda dos nossos corações de que aquela era a vontade de Deus. E a gente, sabendo que era Deus que estava por detrás, a gente foi, né? Deus sabe o que faz, porque se a gente parasse para pensar e calcular, talvez a gente não viesse. Deus é muito bom, porque a gente vai naquele momento, naquele ímpeto, e a coisa vai acontecendo e você vai experimentando da graça à medida que vai vivendo. Deus não dá, às vezes, se Deus me mostrasse com certeza o que Ele quer da minha vida, eu iria. Deus não mostra com certeza o que Ele quer, Ele mostra o ponto de partida. E à medida que você vai colocando o pé, o chão vai surgindo. Essa é a experiência. Então foi essa experiência que nós tivemos. Nós não tínhamos ideia, nós os primeiros, de que iria crescer tanto. De que iria acontecer o que aconteceu. Uma surpresa, entendeu? Nem havia da nossa parte nenhuma pretensão de grandeza ou de ser nada.
Nós queríamos apenas servir a Deus pela evangelização. Aí, no meu caso, por exemplo, depois que eu me converti e fiz a minha faculdade, comecei a fazer a minha faculdade, abandonei a faculdade para poder, né, servir melhor a Deus. Depois eu voltei e acabei terminando a faculdade, né? Mas não exerço, acabei me formando, mas acabei não exercendo. Então essa experiência da misericórdia, né, Guto, que Deus vai à frente, Deus vai fazendo e a gente não tem ideia, e quando a gente contempla o passado é que a gente percebe a ação da graça de Deus, né, como ele agiu. Agora, quando você tomou a decisão para morar na comunidade, você sabia o que estava fazendo mesmo? Ou você disse, não, Deus está me chamando, eu me converti, eu quero servir a Deus? Você tinha noção do que significava comunidade? Tinha não. Como é que funcionou? Eu era da liderança da Renovação Carismática na época, né? E nós nos encontrávamos em retiros aqui em Fortaleza. E um desses retiros, o Moisés, né, ainda no comecinho, me convidou para entrar no Shalom. Ele falou, Ramadélio, você nunca pensou em dar sua vida totalmente a Deus? Eu disse, não, nunca pensei, para ser sincero. Não, é uma coisa que a pessoa pensa, né? Eu fico pensando nisso. Mas por que você não pensa nessa possibilidade? Vamos ver, né? A gente se encontrou num retiro de lideranças aqui em Fortaleza. E aí ele passou para eu ler as regras primitivas da comunidade. Eu comecei a ler e ele ficou me acompanhando. Naquele tempo, hoje é quase impossível, né? Mas naquele tempo ele podia acompanhar, a gente éramos poucos. Ele ficou me acompanhando e a gente já tendo aquele feedback. E ele dizia, aí você se vê aqui? Eu disse, não, ainda não me vejo. Eu lia, mas não conseguia me ver. Mas aí Deus começou a trabalhar no meu coração, porque para mim era muito difícil tomar decisão. Significava eu deixar a faculdade, significava eu deixar de casa, da minha família. Os meus pais eram separados, eu era o filho mais velho, com 6 irmãos, eu ajudava minha mãe na manutenção da casa. Então era uma situação bem delicada, não era fácil para mim. E a minha família toda pressionando, como é? Você vai deixar tudo, isso é irresponsabilidade, o seu futuro, aquilo que qualquer família sensata diria, né? Mas Deus foi fazendo, até que o Moisés chegou para mim e disse assim, Ramadélio, esse final de semana vai ter um retiro daqueles que vão ingressar na comunidade. É a última chance. Eu estava resistindo a entrar, né? E você vai fazer esse retiro, se você fizer esse retiro, se não fizer, não tem possibilidade de entrar pelo menos esse ano. E aí eu, com muita assim, resistência, fiz o retiro, aí Deus lá fechou o discernimento, né? Deus fechou o discernimento. É interessante que nesse processo, uma palavra de sabedoria que Deus deu a Moisés me ajudou bastante, porque eu dizia para ele que eu tinha certeza que meu lugar não era no Shalom. Isso eu estou com 37 anos dentro do Shalom. Né? Então, olha, no meu lugar eu tenho certeza que não é dentro do Shalom. Isso eu usando como argumento para não ir para o retiro que ele me convidou, esse retiro final. E ele disse assim, já que você tem tanta certeza, por que você não vai para o retiro? Eu disse, gente, para que eu vou para o retiro se eu tenho certeza? Ele disse, não, parece que você está com medo. Não, tô não, eu vou. Aí fui. Aí lá Deus me pegou, entende? Parece que está com medo. Está com medo. A gente resiste, né? A gente não é fácil. Então a gente não tem noção, viu, Guto? A gente não tem noção. Foi a decisão mais maravilhosa da minha vida. Eu faria tudo de novo. Muitos jovens hoje sofrem muito com a incógnita da vocação, né? Quando fala discernimento vocacional, isso treme o coração dos jovens, dá medo, aquela coisa sem saber por onde ir, nem como resolver e tal. E naquela época se tinha um lançar-se mais forte, né? O voo e tal, não sei o quê. Você acha que isso falta um pouco hoje na vida dos jovens? Eu acho que a construção da própria sociedade em si, você completa uma certa idade, você entra na faculdade, você se forma, você forma uma família ou alguma coisa nesse sentido. O sentimento de perca, né? Perder os meus sonhos, perder aquilo que eu sempre sonhei, perder e tal, não sei o que e tudo. O que falta hoje, assim, na sua visão em relação aos jovens, quando se fala de vocação? Eu não falo só nem entrar em comunidade, mas casar também e tudo. Tudo hoje é muito, né? Depois dos 30 eu vou pensar em casar, depois dos, né? Aquela coisa toda. É sempre uma busca de uma segurança total em relação à vocação. Você percebe isso também ou não? Você acha que aquela época era uma graça especial, era um outro tempo? Como que... assim, no que diz respeito à vocação mais religiosa, à consagração de vida, ela é proporcional ao encontro com o amor que você teve. Porque não se trata tanto de deixar algo, mas de acolher algo. Entende? Então, na medida que você tem um encontro com Jesus, né, aquele encontro pessoal, que foi assim comigo, né, eu não era um jovem religioso.
e aquele encontro impactante que muda a sua vida, a sua escala de valores também ela muda, as suas perspectivas também mudam. Então, quando você tem esse encontro com o amor, esse amor, o amor verdadeiro, o amor profundo, o amor de Deus, ele muda a sua vida e você se torna mais sensível a acolher aquilo que Deus lhe chama a viver. Isso no que diz respeito à vocação, digamos, mais religiosa, né? Essa vocação, por exemplo, vocação para o matrimônio, as vocações de estado, as formas de vida, também a experiência de Deus ajuda muito no discernimento. Porque há muitas pessoas, por exemplo, você que trabalha com casais, eu também que trabalho com casais, a gente vai vendo que muitas pessoas casam, mas não sabem nem por que estão casando. Muitas não entendem o que é o sacramento, ou o que é o matrimônio. E isso atrapalha muito, porque o conhecimento da vocação clareia para mim se eu me identifico ou não com aquela vocação. Não é apenas algo instintivo. Eu falo sobre isso até nos meus cursos, né? Eu sempre digo que o chamado ao matrimônio é um chamado natural, mas ele não é espontâneo. Ele precisa de um envolvimento, de uma participação da minha razão, da minha inteligência, das evidências, da escuta de Deus, para eu poder tomar aquela decisão. Então, há muitas pessoas que têm uma percepção um pouco mágica do discernimento vocacional, né? Da ideia aí de alguma coisa que vai cair, como as folhas que caem, daquele exemplo que você deu, né? Sim. Das folhas que caem, da pessoa esperando o sinal de Deus e cai folhas verdes, é o sinal que Deus está me dando. Então, tem muito a ver com a profundidade da experiência de Deus. O que eu acho que havia naquele tempo, assim, não dá para a gente comparar experiências de Deus, porque isso é muito pessoal, é muito única, né? Mas nós vivíamos uma graça muito especial naquele início. Uma graça, cada tempo tem sua graça, né? Seu kairós. E naquele tempo havia uma graça muito especial. A gente tinha uma experiência muito profunda. Era algo assim que desestabilizava a pessoa, entendeu? Mexia com a pessoa, com as estruturas da pessoa. E por isso que para nós, embora difícil, ao mesmo tempo foi fácil, porque a graça de Deus nos conduziu e a gente conseguiu chegar lá. Então, para nós cristãos católicos, eu acho que a experiência de Deus ela é fundamental. O que eu chamo de experiência de Deus não apenas o conhecimento teórico de Deus, mas a vivência com Deus ela é fundamental para eu entender o que é que Deus quer para a minha vida. Porque vocação é um chamado, né? Vocação é chamado. Eu respondo àquilo que Deus me chama assim. Então, quanto mais eu tenho essa experiência com Deus, vivencial, experimental, a intimidade, a oração, a vida sacramental, a missa, tudo aquilo que um católico deve viver, mais fácil se torna essa percepção do que Deus quer para mim a nível de vocação. Entendeu? São 37 anos aqui no Shalom, inclusive nós estamos aqui na diaconia do Shalom, né? Estamos aqui no estúdio, aqui na diaconia, estamos em Fortaleza e está sendo uma experiência muito boa estar por aqui. E nesses 37 anos, claro, alegrias, dificuldades, limitações, muita coisa, mas se a gente fosse elencar aí 2 pontos importantes do que poderia ter resultado hoje o Shalom, o que é, claro, além da graça de Deus, mas tipo assim, olha, o Shalom caminhou, esses 2 pontos foram essenciais. Eu acho que a gente sempre prezou por isso daqui sempre foi uma base e hoje estamos caminhando como estamos, né? Não só em tamanho, mas tipo assim, o Shalom é referência, né? No mundo, né? O Moisés está lá direto, né? Como um leigo que representa a igreja no Vaticano. Isso é uma coisa muito forte, né? Uma presença e tudo, né? E se a gente fosse destacar ali 2, 3 pontos, você destacaria quais? Olha, tem muitos, mas eu consigo perceber 2 assim mais fortes. É a percepção de que nós éramos, e somos ainda, graças a Deus, portadores de uma graça, de que não era nosso, não era algo que nos pertencia, era algo que pertencia e que pertence a Deus. Isso nos ajudou a nos relacionarmos com aquilo que é sagrado, com aquilo que não nos pertence. Porque quando você percebe que algo não nos pertence, pertence a Deus, a maneira de você lidar é diferente de você lidar com algo que é seu, digamos assim. Então, por graça de Deus, por misericórdia de Deus, nós fomos entendendo, isso foi um processo, isso não vem de forma automática, a gente vai compreendendo à medida que o tempo vai passando, que nós éramos portadores de uma graça que era maior do que nós. E que nós não éramos
capazes de responder aquilo. Era maior do que nós não tínhamos como responder, mas nós estávamos dando o nosso melhor dentro dos nossos limites, as nossas fraquezas, né? Os nossos escritos, por exemplo, está lá escrito que Deus escolheu os piores para aí manifestar a sua glória. Está escrito de forma explícita assim. Então nós tínhamos essa consciência que nós lidávamos com algo sagrado, que não nos pertencia, pertencia a Deus, e que nós éramos apenas, como diz São Paulo, administradores. Nós administrávamos aquele dom que Deus havia nos dado. E isso nos ajudou a permanecer fiel à inspiração fundante, aquilo que Deus havia nos dado. Então a gente tinha muito medo de sair, de fugir, de sair daquela inspiração primeira que Deus havia nos dado, né? Essa foi uma coisa que eu acho que explica muito. Uma segunda, caminhar com a igreja. Esse ponto aqui foi fundamental. Desde o início, como qualquer obra nascente, havia incompreensões, as pessoas não entendiam, e havia até mesmo setores da igreja que olhavam com... Imagina, jovens, rapazes, moças com experiência de vida comunitária naquele tempo, tudo era muito estranho, né? Ainda por cima, oriundos da corrente de graças, da renovação carismática, com todas as questões. Mas havia também em nós essa convicção de que nós precisávamos caminhar para servir a igreja, que não havia sentido Deus nos dar um carisma, o primeiro ponto que eu falei, se não fosse para servir a igreja, não teria sentido. Nós não estávamos a serviço de nós mesmos, de um projeto pessoal, entende? Não havia isso. De uma ideia. De uma ideia, né? Como o rapaz falou lá. Assim sendo, então isso nos deu muita... Assim, mesmo nos momentos difíceis, recorrendo aos senhores bispos, né, às autoridades da igreja, em diálogo permanente, né, isso foi nos dando muita segurança. Isso é um ponto ainda crucial para nós aqui no Shalom. A gente tem o amor à igreja, o serviço à igreja, o diálogo com a igreja como uma peça, assim, como um elemento constitutivo do nosso... Eu acho que qualquer carisma autenticamente católico não pode caminhar sem estar em comunhão com a igreja, né? Não teria sentido. Então, esse ponto para nós... E é recorrentemente relembrado, né? Nós devemos ter esse relacionamento filial com a Santa Igreja. Então, a meu ver, há outros, mas assim, em princípio, eu consigo perceber esses dois pontos aí. São quantos anos casados? Eu, 28. 28 anos casados. Conheceu ela no Shalom? Não, eu a conheci no grupo de oração da Renovação Carismática que eu fazia parte. Certo, lá no Pia Marta, antes do Shalom. Eu tive 5 anos nesse grupo. Ela era desse grupo e eu também era, né? E aí quando houve o convite do Moisés para vir para o Shalom, eu vim para o Shalom, ela ficou lá continuando no grupo do Pia Marta. Aí 1 ano depois eu faço hora com ela brincando, dizendo que ela veio atrás de mim. Ela disse que não aguentou. Não. Aí 1 ano depois ela veio para o Shalom, né? Só que eu era comunidade de vida. Hoje eu sou comunidade de aliança. Comunidade de vida, você tem uma vida, você abandona tudo e vive só em função ali do reino, da missão, né? Comunidade de aliança, como por exemplo eu sou hoje, significa você tem sua vida secular, você tem seu trabalho, você tem sua escola, sua universidade, e você tem tempos fortes de serviço dentro da comunidade. Sim. Então naquele tempo era comunidade de vida. Eu vivi 9 anos como comunidade de vida. E a Vânia, minha esposa, ela sempre foi aliança. Ela não era comunidade de vida. Por que eu saí da comunidade de vida? Uma das razões foi esta. Porque ou eu a puxava para a comunidade de vida e nós vivíamos, casaríamos na comunidade de vida, como muitos casais hoje fazem, ou eu sairia da comunidade de vida e iria ficar com ela na aliança e nos casaríamos na aliança. Foi o que aconteceu. Eu saí da comunidade de vida com esperança de trazê-la para a comunidade de vida, eu acabei ficando. Ela me segurou na comunidade de aliança. Eu estou na comunidade de aliança aqui esses anos todos. Olha, entendeu? Que maravilha. Foi assim, foi o caminho de Deus mesmo, né? Deus foi à frente. Não pode se dizer, existe um núcleo de formação geral no Shalom que você faz parte ou já fez, como que é? A comunidade, nós estamos aqui na diaconia, né? Que funciona o governo geral da comunidade. Então nós somos, assim, há setores, e há um setor chamado assistência de formação, que é onde eu trabalho. A assistência de formação é a assistência que cuida da formação como um todo da comunidade. Ela tem três elementos. Tem a formação da própria comunidade, aqui entra a comunidade de vida, a comunidade de aliança. Tem a formação da obra, aí dos grupos de oração e dos eventos que são mais ligados à obra.
E também tem a dimensão acadêmica da produção de livros, de produtos, que são os produtos que nós servimos a partir das livrarias Shalom, os nossos livros, entende? Então, essa assistência de formação, que é onde eu faço parte, ela trabalha com a produção de conteúdo. O nosso trabalho é produzir conteúdo. Eu trabalho aqui na comunidade, sou a comunidade de aliança, eu sou contratado pela comunidade, na realidade, assim, né? Porque eu tenho um vínculo empregatício com a comunidade e tudo. Mas eu estou aqui. Quando eu saí da comunidade de vida, a comunidade me convidou para trabalhar dentro dela, que é onde eu estou já esses anos todos. Olha, então a gente trabalha só produzindo conteúdo. É um trabalho maravilhoso. Eu tenho do que reclamar. Porque você passa o dia rezando, lendo a Bíblia, lendo livros, pregando. Que vida mais maravilhosa do que essa. E com esses vídeos aí se espalha para o mundo inteiro, para as comunidades e tal, formações que para as comunidades não, para os locais onde está a comunidade e tudo, né? Então, por exemplo, a comunidade de Aliança e de Vida tem uma formação, nós temos que ter formação para os postulantes, tem que ter formação específica para os discípulos, formação específica para os consagrados temporários, tem que ter formação específica para os consagrados em definitivo, como nós, como eu sou. Aí tem formação específica para casais, tem formação específica para... Rapaz, é um mundo. É uma coisa assim, entendeu? E esse setor é o setor que cuida da produção de conteúdo à luz do carisma. Olha que maravilha. Tudo que a gente produz a nível de conteúdo, sempre à luz do carisma. É a nossa contribuição que a gente dá à igreja, partilhando aquilo que Deus nos deu. Agora, esses cursos que você acabou iniciando, foram cursos que, assim, o pessoal fala muito, eu tenho muita proximidade do Shalom, a minha filha Mariana já fez a Camps, já está lá no Shalom, já serviu, já está lá. Agora vai para São Paulo, né, filha? Vai ter que arrumar lá o mais lá próximo. Tem Shalom também, lá tem. Em Sorocaba nós Sorocaba, temos grupo de difusão. Tem lá. E aí, eu sempre percebo isso e tudo, o pessoal gosta muito dos cursos. Agora, eu quero ir passeando aí por alguns temas que você cita no curso, mas olha, um dia foi um fato muito engraçado. Eu estava em São Luís e estava pregando lá e tudo, e o pessoal chegou assim, as mulheres solteiras, né? Guto, por favor, faça alguma oração para que possa resolver essa situação e tal. E assim, é realmente um fato, não é? Essa questão das pessoas terem dificuldade, não é? Tá faltando homem na igreja, tá faltando mulher de Deus, eu queria uma pessoa de Deus. Mas essa questão da pessoa conseguir realmente destravar dentro de si essa possibilidade de achar alguém, você aborda em que sentido? Tipo, quais seriam as principais travas, não é? Seria esperar aquele príncipe encantado? Seria a fantasia de vir o homem perfeito, a mulher perfeita? Porque você tem feito um trabalho muito interessante em relação a isso, né? Eu achei engraçado no Instagram, mais um dragão abatido, mais um dragão amansado. Esse cara que tava casando, né? E aí eu disse, que legal, mais um dragão abatido, né? Muito bom. Mas, para quem está assistindo a gente agora, quais os principais assim, motivos que na sua concepção trava a pessoa de achar aquele sonho de Deus em uma outra pessoa, né? Pois como tudo de Deus, as coisas surgem por acaso, assim, né? Deus vai agindo e a gente só percebe depois que é Ele que está agindo. Na realidade, eu comecei esse serviço, que é um serviço dentro da internet, completou 1 ano em janeiro agora, certo, né? Tá 1 ano e 6 meses que a gente começou, né? Começou de maneira despretensiosa, eu tinha já um perfil no Instagram, eu tenho 3 filhos e minhas filhas, as meninas, viviam dizendo, papai, eu sou de ver entrar na internet, no Instagram, sou trabalhando com jovem há tanto tempo, e eu relutando idade, sim, não, isso é coisa para os mais jovens, não, papai, eu tenho uma linguagem jovem, vai dar certo. Eles me falaram tanto, fizeram tanta confusão, as minhas filhas, que eu acabei entrando. Então eu comecei respondendo perguntas, certo, de maneira despretensiosa. Façam perguntas, né? A caixinha, sim, a famosa caixinha do Instagram. E começaram a surgir perguntas ligadas à dimensão afetiva. Isso porque eu tenho uma experiência já de muitos anos trabalhando com casais, de namorados, noivos e casados. Então já tinha uma bagagem a esse respeito. E à medida que foram chegando as perguntas, eu fui percebendo que havia uma condução de Deus nesse sentido. Aí como é que surgiu dragão e princesa? Eu vou chegar na sua resposta. Fica à vontade. Tá?
começaram a surgir mulheres fazendo perguntas e homens fazendo perguntas, né? Só que os homens diziam que não conseguiam ninguém porque eram muito feios. Não, eu sou muito feio, não consigo ninguém. E as mulheres também com aquela expectativa do príncipe encantado. E eu sei que foi surgindo um assunto dentro da própria abordagem natural do Instagram, onde a gente começou a identificar os homens como dragões. Ou seja, aqui é um Instagram onde os homens feios vão ter espaço. Porque os bonitos já estão namorando, já estão casados. Sim. Então aqui é lugar para os homens feios. E as mulheres também, que têm uma perspectiva mais realista dos homens, porque os homens concretamente, a maioria são todos feios, né? Escapa um ou outro. Aí surgiu essa temática dragão e princesa. E aí a gente criou a nomenclatura. Dragão abatido é a pessoa que começa a namorar. Dragão amansado é o que noiva, porque ele já foi amansado, né? E o promovido é o que casa. Então fica esses 3 tipos de dragões, e eles mandam as fotos com olha, e o que eu acho mais lindo é porque os próprios caras, eles assumem que são feios com orgulho. Porque antigamente eles relutavam, não, eu sou dragão mesmo, e quando o cara assume a sua verdade é mais fácil. Ele assume, Entende? Então aí surgiu essa dinâmica a partir daí. Eu fui percebendo que era uma condução de Deus, e aí comecei a produzir conteúdo para servir, para responder as dinâmicas e as dúvidas que surgiam a esse respeito. Conclusão, o que eu acho o maior obstáculo para os católicos desencalharem é sair da visão mágica do discernimento do estado de vida. A meu ver, esse é o grande problema. O que eu chamo de visão mágica é a ideia de que se é a vontade de Deus que eu case, e a grande maioria de nós somos chamados ao matrimônio, né? Até naturalmente chamados ao matrimônio, se é da vontade de Deus, tudo vai dar certo. As coisas vão acontecer. E é verdade. Quando Deus quer, a coisa acontece. Mas para a coisa acontecer, eu tenho que fazer a parte que me cabe. Então, na realidade, o nosso trabalho no nosso Instagram é tentar mostrar que o discernimento de um estado de vida, ele é natural, mas ele não é espontâneo. Eu preciso me envolver num processo que não envolve apenas os meus afetos. Eu não decido casar com alguém apenas porque eu estou gostando da pessoa. Isso é importante, é o ponto de partida. É a catapulta, sem isso não tem nada. No entanto, se tiver apenas o afeto e não tiver também outros critérios de julgamento, de avaliação da pessoa, eu posso casar apaixonadamente com a pessoa errada. Porque o fato de eu estar apaixonado ou apaixonada, no caso das mulheres, não garante que eu estou fazendo uma boa escolha. Pelo contrário, às vezes a paixão rouba de mim a objetividade do julgamento. Eu fico no mundo subjetivo do sentimento, da paixão, e aí, quando eu estou envolvido por esse mundo subjetivo, eu perco os critérios racionais de avaliação da pessoa, caso com ela apenas apaixonado, que tem o seu valor, é importante ter paixão, só que a paixão precisa evoluir para o amor maduro, ela não pode ficar só na paixão. Resultado, a pessoa no primeiro momento é fantástico, eu casei apaixonada, mas ele mudou muito. Os casamentos fracassam, infelizmente, muitos deles fracassam por causa disso. Então, o nosso trabalho, o que me motivou esse trabalho, eu sempre trabalhei com casais, só que era só resolvendo abacaxi. Quem trabalha com casal, nem aconselhamento, a gente sabe, né? Abacaxi é problema, não sei o quê, não sei o quê. E eu pensava, meu Deus, o que é que eu posso fazer para evitar que surjam abacaxis? Eu digo, bem, eu vou continuar dando a minha contribuição, descascando abacaxi, mas eu vou na origem do surgimento dos abacaxis. Eu vou trabalhar com os solteiros. Aí começou, com os solteiros, porque eu sei que se eu trabalhar com solteiros, eu vou prepará-los melhor para que eles escolham melhor e casem melhor. Essa é a proposta. Aí eu migrei, continuo pregando para casais. Agora mesmo eu estive pregando no Congresso Shalom das Famílias, né, sobre vivência conjugal. Mas estou dando toda a atenção para os solteiros, porque eu quero que eles façam boas escolhas. Eu quero que eles sejam felizes no casamento, como eu sou feliz no meu casamento. Eu quero que eles escolham pessoas corretas, pessoas de Deus. E eu vejo que eles querem, só que falta, às vezes, experiência, falta critério, falta luz, falta discernimento. Peraí, eu posso dar minha contribuição. É isso que me motiva, entendeu? Então surgiu nessa intenção de tentar ajudar os solteiros a fazerem boas escolhas. Claro, isso não é mágico, é um processo. Daí os cursos que nós oferecemos é na intenção de oferecer um suporte, um arcabouço teórico que ajude a pessoa a se situar melhor acerca dessa escolha gravíssima da nossa vida e seríssima da nossa vida.
É a segunda decisão mais séria que nós tomamos na vida. A primeira é onde nós vamos passar a nossa eternidade, que é o acolhimento da salvação de Jesus Cristo. E a segunda decisão mais séria de nossa vida é o nosso estado de vida, nossa forma de vida. Porque quando eu caso, por exemplo, é até que a morte separe. Eu não estou passando tempo no casamento. Eu vou casar e vamos morrer juntos, assim, né? Vamos até o final juntos. Então não é uma decisão. Emprego. Eu posso ter uma boa decisão de emprego, mas eu saio de emprego, eu mudo de função. Agora, casamento não se muda. A gente tem que acertar. A gente não pode errar. E se errar, vai ter que levar. Vai ter que levar. Por quê? Porque é uma decisão muito séria, com implicações sérias, inclusive com filhos e com tudo aquilo que é naturalmente fruto de um casamento. Agora, hoje você tem muito discurso, olha, eu vou arrumar uma mulher de Deus, um homem de Deus, né, que vá à missa, que busque a santidade, que seja de um grupo, seja de uma comunidade, seja de um movimento, seja do que for e tal, não sei o que e tudo, não é? Isso pode fazer com que a pessoa corra um risco de ficar ali escolhendo demais, ou isso realmente é necessário, que a pessoa vá realmente analisar e tal. E quais os pontos principais que a pessoa, ao conhecer alguém, pode ser como um sinal, né? Um sinal que existe possibilidade daquela pessoa ser a pessoa escolhida por Deus na minha vida. Olha, a gente coloca sempre assim que a gente tem que ter clareza de critérios. Eu tenho que ter clareza de critérios. Por isso que... Uma lista de 50 itens. Aí complica. Olha, eu quero moreno, quero que seja dos olhos verdes, que toque violão, que não sei... Veja, o nosso primeiro curso, que é Desencalhando Dragões e Princesas, que foi o primeiro curso, a gente fez esse sem ter intenção de ter os outros. Os outros foram surgindo com uma necessidade. Então, nesse curso, Desencalhando Dragões e Princesas, o primeiro módulo chama-se Raízes, onde a gente fala da origem do homem e da mulher, a luz, né, da vontade de Deus. E aí, a partir do segundo módulo, a gente trabalha em cima do autoconhecimento. Para eu saber quem é a pessoa com quem eu quero casar, eu primeiro preciso saber quem eu sou. Não é assim, eu quero uma pessoa que se adapte a mim, não é isto. Mas eu preciso saber quem eu sou, ou seja, os meus valores, o que eu quero da minha vida, o que eu considero importante, o que eu considero inegociável. Se eu não tenho clareza de quem eu sou, eu não terei clareza para escolher a pessoa com quem eu quero viver até que a morte separe. Não é uma visão egoísta, não. A visão egoísta é eu me ter como referência, ser autorreferencial a tal ponto que quem não se adaptar ao que eu espero não dá certo. Não é isso. Isso é terrível. Não é isso. Mas eu tenho que ter um autoconhecimento básico que me permita dizer, esse se enquadra, esse não se enquadra. Esse autoconhecimento é o ponto de partida. Com esse autoconhecimento eu consigo elencar o que eu chamo de critérios negociáveis e critérios inegociáveis. Então, para nós cristãos, um critério inegociável, a fé em Deus, a fé em Cristo. É inegociável. Ser cristão é inegociável. Porque se você nega esse critério, junto com ele vão uma série de outras coisas que vão acompanhar a vida dois. É uma loucura. Mas, por exemplo, eu tenho uma aluna do Desencalhando Dragões e Princesas, numa live que a gente estava tendo só com os alunos, ela disse que um critério que ela tinha era que ele tocasse violão. Que o esposo dela, futuro esposo, tocasse violão. E ela encontrava bons homens, mas que não tocavam violão. E a gente foi conversando e foi dizendo, você já parou para pensar que é muito bom tocar violão, mas que isso não é algo que seja essencial no relacionamento? Se você não tem clareza de que é mais importante que ele tenha um bom caráter do que ele tocar bem violão, tem gente que toca muito bem violão, mas é péssimo de caráter. Você não vai conseguir. Então, se eu não tenho clareza também porque os valores, eles também... Há uma hierarquia de valores. Dentro dessa hierarquia de valores, há coisas que são mais importantes e menos importantes. E há coisas que não têm importância nenhuma. Então, tocar violão, ótimo, legal. Mas há outras coisas que antecedem ou devem anteceder a minha escolha, além de tocar violão. Entende? Então, a partir do autoconhecimento e a partir dos critérios negociáveis e inegociáveis, eu vou num relacionamento de amizade, e aí isso é um ponto que eu defendo dentro da nossa proposta formativa. Nós acreditamos que o amor verdadeiro ele brota de um encontro autêntico de dois amigos. Porque há muitas pessoas que dizem assim, não, mas ninguém pode confundir amizade com amor.
É porque você não entende o que é amizade. Porque o amor, a base do amor é a amizade. Quando você ama de fato alguém, você é amigo daquele alguém. Todos os critérios que definem uma amizade estão presentes no amor. A própria igreja, na Humanae Vitae, no Paulo VI, de Papa Paulo VI, ele fala que o amor conjugal é um tipo especial de amizade. Então, o ponto de partida para você encontrar alguém é você nutrir uma saudável amizade com uma pessoa, para a partir da amizade você identificar nela e se permitir também que ela identifique em você, né? Princípios e critérios que são importantes na escolha. Por exemplo, no nosso curso Desencalhando Dragões e Princesas, nós temos grupo de solteiros. Só entra nesse grupo quem está fazendo o curso. Por quê? Porque nós estamos alinhando todas as pessoas do curso a ter uma mesma percepção, para a gente poder não estar brigando por coisas assim, entre aspas, né? Por coisas que não são importantes. Não é um grupo para namoro, não é um grupo, vão namorar. A proposta não é essa. A proposta do grupo é, sejam amigos, se conheçam, conversem, partilhem. E aí eles partilham, tem cinema, eles vão se encontrando por cidade, aí eu nem me meto, eu deixo a critério deles. Sim. Porque a partir da amizade a gente vai descobrindo se a pessoa é ou não a pessoa da minha vida. Como é que funciona hoje? Infelizmente que não dá muito certo. No caso de um homem, se o homem for com a mulher apenas no aspecto do cortejamento, apenas como mulher e não como amiga, ele vai valorizar nela os atributos femininos que o atraem. Só que os atributos femininos é um elemento importante no relacionamento homem-mulher, sem dúvida, só que não sustenta o relacionamento por si só. Porque o corpo muda, por exemplo. Então, se não houver uma base de sustentação, que dê sustentação aos atributos, e aqui eu falo dos atributos corporais mesmos, que faz parte da união do amor masculino e feminino, não sustenta. Ah, ela é linda, tem um corpo maravilhoso. Há muitos homens que vão movidos por essa perspectiva. Quebram a cara. A mesma coisa em relação à mulher na escolha do homem. Porque o cara é... Aí entra o dragão. Eu digo, ele é feio, mas tem um coração grande. A karma dele, tem uma pessoa que eu estou... Olha, ele tem uma série de vantagens, ele tem bom caráter, mas ele é baixo. Então, o meu trabalho é tentar mostrar à pessoa que, dentro dos critérios negociáveis e negociáveis, é preferível, se for o caso, que ele seja mais baixo, mas que ele tenha sustentação no amor, do que ele ser um deus, um homem, assim, esses caras bonitões, que, no entanto, não tem caráter, não segura, não tem princípios. Aí muita gente se ilude. Verdade. Há muitas pessoas que se iludem com o corpo. Não é que o corpo tem sua importância, se iludem com beleza, tem a sua importância, tudo isso tem sua importância. Mas se eu não tenho clareza nos critérios, eu vou quebrar a cara. Verdade. Por isso eu fico muito animado. E surgem casais, estão surgindo casais dentro da nossa própria vibe aí, do Instagram, e mulheres bonitas com homens feios, né? Eu acho ótimo. Eles mandam as fotos. A mulher diz assim, a menina diz assim, eu nunca pensei de me apaixonar por ele. Por quê? Na cabeça dela havia um modelo de homem que cá para nós não se encontra com facilidade. Assim, né? Homens bons. Então o critério é esse. O que eu digo para as mulheres, né, solteiras, aproximem-se dos rapazes de forma desarmada, porque a sociedade hoje impôs padrões de beleza, padrões estéticos que escravizam a pessoa no padrão, e ela não é capaz de ir além do padrão e ver que ali tem um tesouro. Olha a quantidade de homens feios que eu conheço, grandiosos por dentro, de grandezas de alma, sozinhos, e a quantidade maior ainda de mulheres de Deus. Eu conheço muitas mulheres de Deus, na comunidade e fora da comunidade, solteiras, estão solteiras. Mulheres maravilhosas, de grandeza de alma, mas porque estão fora do fenótipo, do modelo, do padrão. Os homens superficiais, cristãos católicos, não conseguem perceber a beleza que há naquela mulher, apesar do corpo dela, porque às vezes o corpo está fora do padrão que ele esperaria. E a beleza daquele dragão. O cara é feio, realmente o cara não se garante a nível de beleza estética, mas o cara tem uma grandeza de alma, porque nós que somos casados, a gente sabe disso. O que sustenta o relacionamento é essa grandeza de alma. O que segura, porque o nosso corpo muda, a gente envelhece, os filhos nascem, os filhos crescem, amadurecem. O dia a dia, o que sustenta é a qualidade do relacionamento. Entende? Então, se você quer desencalhar, como a gente fala, né, não há outra forma. Você precisa clarear os seus valores, quem você é, de fato, à luz da vontade de Deus, e você
ajustar seus critérios de escolha àquilo que é razoável, porque algumas pessoas têm critérios assim que são irrealizáveis. Eu quero um homem assim, uma mulher assim. Não existe. A maioria de nós somos razoáveis, todos nós somos razoáveis, pessoas razoáveis, né? Entende? Então é muito dessa dinâmica da pessoa a partir dos valores cristãos, e eu acredito que dê certo, sabe? Eu tô muita confiança, eu tenho percebido casais surgindo, agora mesmo no congresso da família Shalom, uma jovem bonita, assim, chegou com um rapaz ao lado dela. Não muito bonito. Não muito bonito, manter o padrão, mas ela era muito bonita, viu? Para agradecer, Carmadelli veio aqui, só lhe agradecer. Foi meio que o que foi? Não, porque eu sou sua aluna e olha, mudou tudo, o curso mudou tudo, porque no curso a gente tem um momento chamado anamnese, que é um momento que você para diante de Deus para poder escutar a sua própria história. Porque a resposta está dentro de você. A resposta não vem do céu, assim, não cai do céu, está dentro de você. Aí na anamnese ela se percebeu. É como se ela tivesse feito uma nova conexão com o ser feminino dela. E ela estava com o namorado ao lado. Olha, eu fiquei tão feliz. Olha, Carmadelli está aqui. Olha. Aí ela me apresentou. Eu disse assim, eu quero a foto para publicar lá que o dragão foi abatido. Agora, você repare que lá no nosso perfil a gente foca sempre no homem. A gente não coloca a mulher abatida. Isso. Porque nós homens somos mais resistentes ao compromisso. Então eu valorizo o cara, eu puxo o homem, porque eu sei que quando você puxa o homem, as mulheres também aparecem, entendeu? Por isso que eu foco no dragão. E a mulher, todas elas são princesas. Entendeu? Não há nenhuma mulher feia no meu Instagram, só tem homem feio. Agora as mulheres são todas lindas, são todas princesas. Essa é a proposta. Muito bom. Vamos lá, olha, eu quero lembrar para você que nós estamos aqui em nome da minha biblioteca católica, que inclusive mandou aqui lembrancinhas aqui para o Carmadelli. Olha, obrigado. Que coisa boa. Olha, pessoal, eu quero lembrar para você, primeiro você vai abrindo esse aqui, para ver se você vai gostar. Pode abrir, fica à vontade. A minha biblioteca católica, você tem a oportunidade de assinar no plano mensal, plano anual. O plano anual vai te dar algumas vantagens muito interessantes, né? Você vai ter a oportunidade de ter acesso a uma plataforma de informação exclusiva, comprar com frete grátis no site, já vai receber o box todo mês, vai ter também acesso ao aplicativo Peregrino, que é um aplicativo de audiobook, e vai ter a graça de ter aí todo mês os tesouros que são olha, Devocionário a São José. Lindo, hein? Que coisa boa. O Devocionário a São José é um grande sucesso. Não tem orações, simplesmente orações a São José, mas tem também várias orações. Mas tem outro aqui, Carmadelli. Vamos ver o que é que escolheram aqui para você. Vamos ver aí. Eu não sei o que tem dentro, não. Vamos ver aí. Deve ter alguma coisa que vai ajudar na sua vida formativa. Vai ver que são os casais... Você que produz tanto conteúdo, não é? Olha só que coisa, hein? Vamos ver aí. Opa, abandono à providência divina. Olha que coisa maravilhosa. Filoteia. De São Francisco de Sales. Rapaz, que coisa maravilhosa. Eu tenho vários livros da Bíblia Católica lá em casa. Eu tenho vários deles. Sei. Esse daqui eu não tinha, não. Não tinha. Olha aí, deu certo. Maravilha, hein? Muito obrigado. Olha que coisa boa. Minha Biblioteca Católica, a MBC, de uma forma mais carinhosa, sempre presente aqui nos nossos podcasts, tá certo? Quero agradecer também a Sabatini Camisetas, que sempre me veste aqui no Santo Flow. Agora, a novidade é a chegada da Sabatini Camisetas, me vestindo aqui nos nossos podcasts. Você tá vendo aí o site. Camisas muito especiais, preços acessíveis, chega na sua casa rapidinho, frete muito rápido. Olha, eu vou dizer, viu, muito agradável vestir as camisetas da Sabatini, porque é um tecido que lhe deixa confortável, veste muito bem, você vai para os lugares, tem vários modelos. Rapaz, eu olhei o site deles, eu disse, meu Deus do céu, qual camisa que eu vou pedir para gravar, porque são muitas camisetas, e aí você tem a oportunidade de pedir aí na sua casa. Realmente eu sempre toco nessa tecla. A oportunidade que você tem de usar uma camisa, sair na rua e a pessoa olhar para você e lembrar de Deus através da sua camiseta. Olha que maravilha, tá certo? Então aí vai ter a oportunidade, tá bom? E eu também quero aproveitar aqui e trazer aqui mais uma lembrancinha para o Carmadelli. Mais uma que é da Milagros. Olha aí o site da Milagros, se você está acompanhando aí. A Milagros, ela tem um trabalho extraordinário quando se fala de incensos católicos, né? Nas igrejas, né? Inclusive no Vaticano se usa o incenso Nossa Senhora Aparecida da Milagros. Pode pegar essa bolsa preta aqui, filho, ó. Eu pego, tá nela aqui. E aí você tem a oportunidade de também na sua casa,
Não é errado utilizar incenso na sua casa. Você sabia disso? Além de na sua paróquia, na sua igreja, mas você pode tranquilamente utilizar na sua casa incenso. E eu vou entregar aqui para o Carmadélio. Eu gosto muito de rezar com incenso em casa, muito mesmo. E aqui eu vou aproveitar aqui de uma forma especial. Olha aqui, vamos trazer aqui. Pronto, olha esse aqui. Eu queria preparar esse daqui para cá. Aqui, tá. Que é uma caixa de incensos Nossa Senhora de Fátima. Pode abrir se você quiser para poder... Ô Guto, e como é que eu vou fazer, rapaz, para acender? Não tem problema. Lindo, cara. Lindo, né? Bem apresentado, bonito. E aqui já tem um carvãozinho aqui à vontade para você. Esse aí é muito rápido para que você possa utilizar. E aí vai ter a oportunidade de ir na sua casa. Olha, eu amo o cheiro de incenso. Gosto muito. Obrigado. E aí vai ter a oportunidade de, em casa, utilizar também, acender aquele carvãozinho, muito rápido. Olha, esse carvão da Milagros, 1 minuto, você pegar um isqueiro e uma vela, já coloca ali, em 1 minuto ele já acende totalmente para você colocar um incenso. É um acendimento super rápido, tá bom? Então aí na sua casa, vai lá, peça também para sua paróquia. A Milagros já é tradição quando se fala de incenso católico, tá bom? Agora vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou tocar aqui em mais 2 assuntos com você que está em casa, vai compartilhando. Estamos aqui na Diaconia do Shalom, aqui em Fortaleza, mais precisamente no município de Aquiraz. Aquiraz, né? é. Aquiraz. Grande Fortaleza. Pertinho da praia aqui, né? Sim, pertinho. Vizinho na praia. Realmente é um lugar lindo, né? Belíssimo aqui a Diaconia do Shalom. E essa conversa com o Carmadélio está realmente muito, muito especial. Me diga uma coisa, agora... Quando se fala de escolher o errado, ou talvez fosse o certo, mas caminhou de forma errada, né? Você tem um curso que fala sobre a nulidade matrimonial, Sim. Que eu acredito que nasce de uma profunda necessidade de tantas perguntas em relação a isso, né? Aqui também no Santo Flor a gente recebe muita gente perguntando, Guto, e agora? Né? O que é que eu faço? Nulidade, qual o caminho e tudo, né? E como tentar amenizar essa situação? Primeiro, os casais que já estão numa segunda união e não têm possibilidade de nulidade, qual seria o caminho para a gente olhar para esses casais? E quando se fala de nulidade, o que realmente vale a pena o casal insistir? Claro, são várias opções, né? São várias circunstâncias, muitas circunstâncias. Mas existem aquelas que são mais corriqueiras e tal, né? Mas vamos primeiro falar como olhar para os casais de segunda união que não conseguem nulidade, que aí depois eu vou tocar em alguns assuntos em relação a isso, para ver se a gente olha, não, isso aqui existe possibilidade de nulidade, isso aqui não existe. Mas como olhar para esses que realmente não têm possibilidade de nulidade? Na realidade, esse curso de nulidade que a gente tem lá na nossa plataforma, não é nem ministrado por mim, é por um advogado. Ele é advogado canonista, trabalha com isso, ele tem já toda uma experiência, né, não é a minha área, não sou do direito. Por quê? Porque chegavam muitas pessoas com perguntas deste tipo lá no na nossa caixinha de perguntas, né? Pessoas assim, né? Carmadélio, eu casei, mas não, me separei, né? É uma situação muito dolorosa e muito delicada. Então nós vimos que precisávamos dar uma resposta, assim. Sim. O curso basicamente se propõe a dar uma visão geral de como a igreja vê essa questão. Porque na realidade nós sabemos, Guto, que a igreja não anula casamento, né? A igreja não vai anular o casamento. Mas ela reconhece que faltou naquela união a presença de certos elementos que dariam a esse relacionamento a legitimidade necessária. Quando a igreja diz esse casamento nunca existiu, ela está dizendo faltou nessa relação, nessa união, elementos constitutivos que dariam legitimidade. Por exemplo, uma pessoa que eventualmente casou porque está grávida, uma mulher grávida, né? Engravidou do seu namorado por um vacilo, e aí por causa da gravidez ela acaba casando, né? Casando pela pressão da família por causa da gravidez, e o próprio rapaz não queria casar com ela, mas para honrar, né, a gravidez e tudo, o filho e tudo, acaba casando. Ou seja, esse casamento tem sinais de não ter sido válido. Por quê? Porque ninguém pode casar por pressão. O casamento tem que ser realmente uma escolha livre, né? Absolutamente livre.
Então, há vários elementos que o direito da igreja vai elencando, eu não sei todos, porque não é da minha área, né? Eu sei de alguns, que ajudam o casal, a pessoa, inclusive hoje em dia já é possível só um dar entrada no processo, né? Não precisa mais dos dois como antigamente. Então a proposta é ajudar as pessoas que sofrem, porque tem pessoas que estão sofrendo com essa realidade, são muitas, e muitas pessoas que casam na igreja, muitas que nem sabem o que estão fazendo. Infelizmente, entendeu? Então elas precisam de ajuda, de suporte, é um problema pastoral mundial, não é só aqui no Brasil, né? Casais de segunda união. Então a gente tem que acolher esses casais, dar toda a contribuição possível, tentar regularizar a situação deles, ou seja, cada casal que está nessa posição, ou mesmo uma pessoa casada, separada que está nos acompanhando aqui, ela tem que analisar se o caso dela se enquadra dentro daquilo que a lei da igreja prevê como passivo de declaração de nulidade. Então o primeiro ponto é a pessoa se situar acerca da própria realidade dela. Ela, a partir das informações que a igreja oferece, a pessoa consegue fazer uma anamnese, um retorno na sua própria história e identificar a presença de elementos que, segundo a lei da igreja, identificariam como casamento não existente. A partir daí, ela teria que dar entrada no tribunal eclesiástico da diocese, né, pedindo para abrindo o processo. E aí a igreja, a partir das instâncias próprias, vai acompanhar aquele caso e vai definir. Hoje em dia, em média, 1 ano a 2 anos, diminuiu bastante, porque antigamente demorava demais, 4, né? 5 anos. Né? Agora, em média, 1 ano, 2 anos. Eu conheço o caso até de 1 ano, de que o casal consegue a declaração de nulidade, o que é uma grande bênção para os dois, né? Assim, porque os dois podem refazer a sua vida afetiva, a sua vida, né? Então, é nesse sentido que a gente pensou no curso, né, de declaração de nulidade. Os casais que vivem essa situação irregular, e a gente sabe que existe, a proposta é essa. Primeiro, analisar se existe a presença ou não desses elementos. Não existindo, o casamento é válido. O casamento é válido. Assim, né? O casamento existiu de fato. Aí tem uma série de questões embutidas muito delicadas. Filhos. Quantos filhos? Idade dos filhos. Então tem uma série de implicações aí que não dá para você dar uma resposta geral. Tem uma questão pastoral. Aí tem que ver caso a caso o que fazer para cada realidade. Agora, o que é geral e o que é que a igreja orienta? Acolher a todos. Os casais que têm essa situação devem ser acolhidos nas paróquias, nas várias instâncias de serviço pastoral dentro da própria igreja, dando a sua contribuição, porque muitos deles são feridos com a própria igreja nesse sentido, né? De que se sentem desprezados, que não se sentem acolhidos. A gente tem que acolher e ajudar. Aqui no Shalom, por exemplo, tem muitos casais assim que chegam, né, para fazer seminário de vida no Espírito Santo, fazer retiro de entrada. Nós acolhemos a todos e aí tentamos dar a nossa contribuição. Porque no fundo é a decisão do casal. Nós não podemos nos intrometer na vida íntima do casal. Sim. Mas à medida que eles nos procuram pedindo ajuda, nós damos a nossa contribuição como instituição, nesse sentido, para a pessoa regularizar a situação dela. Por exemplo, eu prego retiro só para homens, né? E encontro muito, e aí vem a pergunta, homens que separados, homens divorciados, homens que vivem juntos, podem fazer o retiro? Podem. Então, nesse retiro que eu realizo, exclusivamente para homens, eu acolho todos os homens, pode vir. Aí dentro do retiro eu vou fazendo um trabalho de evangelização e de formação, de tal maneira que no final eles dizem assim, o que é que eu faço para casar? Eu quero regularizar minha situação. Entendeu? Então, a proposta é essa. Às vezes a pessoa vive a situação irregular, não é maldade dela. Ela não tem noção, ninguém as ensinou, no tempo dela ninguém falou. Então ela seguiu a onda. A gente vê tantos casos assim, sabe? Pessoas inocentes, elas não agiram por maldade, que depois constatam, meu Deus do céu, foi um erro, não devia ter feito isso e aquilo. A gente tem que acolher, como qualquer um de nós podemos errar, né? Com certeza. Qualquer um de nós podemos errar. A diferença é porque casamento é uma coisa muito séria. Porque, por exemplo, com filho, os filhos presentes, entendeu? Já é outra questão. Separação, o impacto que isso tem para os filhos, né? É muito delicado, uma situação muito delicada. Mas a palavra de ordem é o acolhimento. É o acolhimento, é o amor. Venham ficar conosco, vocês são nossos irmãos, não fiquem longe de nós. Isso. A gente não pode perder esse olhar. Não pode perder esse olhar. Outro dia eu li uma frase que dizia assim, a igreja era uma pergunta, a igreja seria o único exército do mundo que abandona seus soldados feridos? Achei interessante, né? Assim, fazendo uma associação como se a igreja fosse uma força armada, né?
Porque as Forças Armadas, de maneira geral, têm aquele ponto de honra de jamais abandonar, né, um soldado ferido. E a pergunta era, será que a igreja seria o único exército do mundo que abandonaria seus soldados feridos? Nós não podemos abandonar os nossos irmãos feridos. O lugar deles é aqui, a nossa casa é aqui, a nossa família é essa, entende? A igreja e as comunidades, as expressões de igreja, tem que ser um lugar de acolhimento de todos. Todos são bem-vindos, todos são acolhidos, fazem parte da nossa família. E no amor e no acompanhamento nós vamos dando a nossa contribuição para que cada pessoa responda aquilo que Deus espera delas. Essa é a proposta. Voltando um pouco para aqueles que se encontram encalhados, talvez um dos principais motivos daquela pessoa, por exemplo, ela namora, fulano não deu certo, aí vem outra, aí não deu certo com cicrano, aí não deu certo com beltrano, aquela coisa toda, tal. A maioria das vezes o ponto principal é sempre uma dor interior, uma chaga, uma marca, ou alguma coisa não resolvida em você, que todo mundo chega e acaba você afastando e tal. Você fala das pessoas que acham que ninguém as quer? Isso? Não, que começa um relacionamento e não perdura. Não perdura. Não deu certo, não aguento isso, eu não aguento aquilo. Aí a pessoa já começa dizendo, eu sou uma pessoa muito difícil, daqui que eu arrume uma pessoa e tal, não sei o que e tal. Que são muitos, que são assim, né? São muitos, olha, eu sou uma pessoa difícil, não é possível, acho que eu não vou casar, não sei o quê. Seria uma falta de resolução de problemas interiores para que depois ela comece a começar a procurar e tal, não sei o quê. Seria um caminho interessante para quem sofre nesse sentido, procurar entender primeiro as situações emaranhadas interiores que ali existem dentro daquela pessoa. Olha, chega muito casos assim, viu? Muito. Então, geralmente o que é que nós orientamos? O autoconhecimento. Certo. Porque a constatação de que eu de fato estou com problema, estou com dificuldade, ninguém me quer, isso faz parte do autoconhecimento. Eu tenho que saber quem eu sou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que identificar se existem certos padrões que se repetem. Então, por exemplo, uma pergunta que eu sempre faço quando chega para mim casos assim, porque sempre acaba, os namoros nunca vão para frente. Eu pergunto, quem rompe o namoro? É você ou é o outro lado? Olha, os três últimos namoros que eu tive, quem rompeu foi a outra pessoa. Aí eu vou fazendo um processo de a pessoa se perceber. Quais os argumentos que cada uma delas... Você consegue escrever quais os argumentos que cada uma delas usou para justificar o rompimento? Aí a pessoa escreve. Primeiro, namorado X, ela escreve no papelzinho. Isso é uma questão dela. Eu oriento, mas eu nem vejo a resposta. É para ela poder se refletir. Ela anota todas as questões. No segundo namorado, que também rompeu o namoro, escreva aí as razões. Terceiro, tá. Agora, observe se há pontos em comum entre aquilo que cada namorado, ex-namorado, disse para justificar o rompimento. Você circule os pontos em comum. O que é que você constata? O que é que você conclui? Então, o processo é esse. Não basta apenas a pessoa constatar, porque a pessoa diz assim, Carmadela, eu não consigo porque eu sou feio ou feia. Eu não consigo porque eu sou pobre. Eu não consigo porque eu falo... A pessoa tenta encontrar uma razão que justifique ela não conseguir, mas na realidade, com o mundo, com tantas pessoas, sempre vai ter alguém que vai se identificar com você. Que vai ver em você um dom para a vida dele. Mesmo que... eu sou baixo, vai ter gente baixinha como você. Entende? Eu sou gordo, vai ter gente gordinha como você. Vai ter gente... Eu sou pobre, vai ter gente pobre como você. Então a gente vai percebendo que existem pessoas para você. Agora, às vezes, o que é que acontece? A pessoa está tão travada, com a autoestima tão baixa, pela falta do autoconhecimento, que ela não se dá a menor chance. Então, há pessoas que têm um processo de autossabotagem. Quando a pessoa se aproxima, ela afasta, porque é como se ela não se sentisse amável. Eu não me sinto amável, ninguém vai me querer. Quem vai querer uma pessoa como eu, entendeu? Tem muito disso, pessoas marcadas e feridas. Então, o autoconhecimento é crucial para você parar de culpar os outros e parar também de culpar a si, porque você não faz de propósito, mas identificar quais os pontos de trava. E é isso que eu trabalho em todos os cursos que eu ministro. Quais os pontos que lhe travam afetivamente, que não lhe permite
abraçar o que todo mundo abraça. Porque pessoas, assim, todo mundo consegue de uma forma ou de outra. Por que você não consegue? Ah, Carmadelli, porque eu sou feia. Você é a mais feia do mundo? Ah, Carmadelli, porque eu sou pobre. Tu é o mais pobre de todos os pobres. Os pobres continuam casando aí. Todo mundo casa. Isso é natural. Então, onde é que está havendo a sabotagem? Esse é o processo do autoconhecimento. Aí o que é que as pessoas fazem? Elas lamentam porque não conseguem, mas não param para pensar porque não conseguem. E se eu não paro para pensar porque eu não consigo, ou seja, se eu não entro dentro de mim, no processo de autoconhecimento, à luz de Deus, para saber o que está acontecendo, eu continuarei a repetir o mesmo padrão. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, chega demais no nosso curso, mulheres, priorizar a vida profissional. Chegam depois dos 30 e poucos anos, nunca priorizaram a vida afetiva. Priorizaram a vida profissional. Aí estão um bom salário, um bom emprego, resolvidas, assim, muito felizes, porque estão se sentindo muito realizadas profissionalmente. Ok, sem problema. Aí a gente pergunta, e a vida afetiva? Não, a minha vida afetiva, eu sempre disse para mim, eu só vou pensar nisso quando eu tiver com a minha vida profissional resolvida. Porque aí com a vida profissional não dependo de homem, eu resolvo minha vida. Resultado. Quando ela chega em certa idade, as possibilidades vão diminuindo. É natural. É natural. Como é que deveria funcionar? O que eu oriento no nosso curso? A vida afetiva, ela não pode ser percebida como uma vida profissional. A vida afetiva diz respeito àquilo que eu sou, porque o chamado ao amor me acompanha em qualquer época da minha vida. Eu não sou chamado a amar somente depois dos 30 anos com um bom salário, um bom emprego. Não, eu sou chamado a amar desde sempre. Então, se eu não entendo que a vida afetiva precisa caminhar paralelamente com toda a minha vida ordinariamente acontecendo, eu vou deixar para um depois que quando eu decidir que é o tempo, eu vou estar só. E ninguém vai me querer, porque eu já passei do tempo. E pode até acontecer, mas eu vou pegar, digamos assim, quem está no mesma vibe que eu estou. Então, qual é o segredo? Uma mulher, por exemplo, que é muito mais assim, sensível à dimensão afetiva do que nós homens, as mulheres são muito mais sensíveis a essa questão do amor. Elas sentem falta, elas querem. Eu tenho mais alunos do que alunos, por exemplo. As mulheres querem resolver essa questão na vida delas, porque tem a ver com a maternidade, com o chamado que elas têm à maternidade. Eu digo, sua vida profissional está aqui, sua vida estudantil está aqui, e a sua vida afetiva ela precisa caminhar paralela a isso daqui. As coisas acontecem junto, porque na universidade você pode encontrar a pessoa que pode ser o seu futuro esposo. Entende? Ou no seu trabalho você pode encontrar a pessoa que pode ser seu futuro esposo. Agora, se você colocou na sua cabeça que somente quando eu tiver com tudo resolvido eu vou pensar nisso, você perdeu anos que poderia não ter perdido. Então tudo depende de quê? Da pessoa entender isto. Agora, infelizmente, o que a gente encontra? Pessoas que já passaram desta fase, aí diz, Carmadelli, eu passei dessa fase. O que é que eu posso fazer agora? Bem, agora você vai ter que refazer-se a partir da fase que você está. Admitir o que aconteceu no passado, parar de culpar Deus, porque tem muitas pessoas que Deus não me deu, eu rezei muito, Carmadelli, eu rezo demais, e Deus não manda. Minha filha, Deus mandou, você que não viu, estava ao seu lado. Quem me mora, eu não sei a sua história. Porque para eu ver, eu preciso estar com um olhar sensível para ver. Eu preciso querer ver para ver. Agora, se eu não quero ver, está ao meu lado, eu não vejo. Está entendendo? Então, essas questões que são ordinárias, né, é aquilo que eu comecei falando no início, a visão mágica da resolução do estado de vida. Não, no tempo certo, tudo vai dar certo. E não dá certo. E aí você encontra cada vez mais pessoas, mulheres e homens, solteiros sem vocação a ser, porque ser solteiro não é estado de vida. Ser solteiro é um estado civil. Não existe estado de vida solteiro, existe matrimônio, o sacerdócio e a virgindade consagrada. Ponto. Agora, existem pessoas que são solteiras por opção. Não, eu não quis casar. Ok, está na liberdade dela. Não é o estado de vida. Agora, como eu pego muito no curso lá, nos nossos alunos, seja pelo menos um solteiro feliz. Seja um solteiro resolvido. Não seja um solteiro frustrado, porque a gente encontra às vezes solteiros que são frustrados, tristes, porque não estão resolvidos internamente. Ninguém é obrigado a casar. Casamento não é obrigado, é uma vocação. Mas se eu não vou casar, eu tenho que estar feliz pelo fato de não casar e saber por que eu não quis casar. E não simplesmente eu fui ficando. Não, Carmadelli, por que eu fiquei solteiro? Eu fui ficando, acabei, fiquei. Não. E por que você não interviu antes de chegar ao fiquei? Porque eu não sabia que tinha que intervir.
deveria ter, entendeu? Se falta isso, acontece o que a gente encontra no nosso meio cristão católico. Gente maravilhosa, mulheres de Deus solteiras, homens de Deus solteiros, que não se encontram muitas vezes. Esse é um dilema, fazer com que eles se encontrem, né? Para poder construir famílias, e nós que somos casados, e felizes e bem casados, sabemos como é maravilhoso estar bem casado com a mulher, nossa esposa e com os nossos filhos. Como é bom ser casado. Olha, eu tenho 2 perguntas aqui para a gente trazer aqui para o Carmadélio, mas antes eu queria conversar com você para que você considere a possibilidade de vivenciar uma peregrinação com uma obra de Maria, tá certo? Então, inclusive, eu considero que é um retiro que você faz em lugares belíssimos, lugares que falam de Deus, e você tem a oportunidade de realmente ter aquela experiência com Deus em uma peregrinação. Inclusive, estou indo agora em outubro para o Congresso Internacional Mariano, em Fátima, e também em novembro estaremos na Terra Santa, trazendo para você todos os detalhes de uma viagem com a obra de Maria, tudo aquilo. Inclusive você pode acompanhar também o Santo Flow Mundo, que são vídeos que nós colocamos aqui no nosso canal, mostrando um pouco das minhas experiências quando já viajei com a obra de Maria. E também já estão abertas aí as inscrições, já está aberto aí para você escolher e ir para o Pentecostes 2024, em maio de 2024. Está aqui todos os detalhes para você ir nessa viagem extraordinária. Eu vou dizer uma coisa para você: entre em contato com a obra de Maria e escolha com certeza a oportunidade que você vai ter de mergulhar em uma peregrinação com a obra de Maria, tá certo? Então vem com a gente, porque realmente vale a pena estarmos juntos nessa experiência belíssima com a obra de Maria, tá bom? Carmadélio, tenho aí 2 perguntas importantes. Daqui a pouco eu já vou falar do curso do Carmadélio, dos cursos, como é que... A plataforma chama carmadélio.com.br, não? Na realidade é Dragões e Princesas. A gente, no meu Mas Instagram, o site é carmadélio.com.br. Exato. E o Instagram também. É @Carmadélio. @Carmadélio. Bem simples. Carmadélio não tem todo mundo. Esse nome, pois é, então foi fácil achar o @Carmadélio, né? É verdade. Pessoal, vale a pena você acessar, fazer o curso. Além do curso, tem um acompanhamento com as pessoas também, não? Não, basicamente o que nós oferecemos são as perguntas, né? Todo dia eu respondo perguntas de todo mundo, sem problema. E aqueles que querem aprofundar no processo de autoconhecimento, nós convidamos para os nossos cursos. Aí o curso tem aula gravada e tem momentos ao vivo de vez em quando? Sim, tem. Também temos. Oh, que maravilha. Então vai lá, pessoal, aproveita. Eu vou falar daqui a pouco. Tem sido muito bom, tem sido uma experiência maravilhosa, sabe? Eu fico muito feliz. A gente tem os grupos, nós temos os grupos dos alunos, né? Os testemunhos que eles dão são testemunhos assim... fantásticos, assim, eu tô feliz, eu tô me encontrando. O que eu chamo fantástico não é tanto encontrei alguém para casar, isso daí é o produto final, mas há um processo que antecede a escolha, isso que é importante, porque independente de encontrar ou não, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, é isso que a gente propõe. Porque senão a gente fica como se fosse um lugar para encontrar marido. Não é essa a proposta. Não é isso. Não é um Tinder católico. Não é. Ô Carmadélio, hoje já é difícil a gente tratar os relacionamentos, né? E o que se esperar daqui a 10 anos com essa questão do fica? Porque hoje em dia tem a questão do fica. Você não conhece ninguém. Você vai ali, os jovens vão para uma festa, fica com um. Às vezes na mesma festa fica com 2, 3, 4, 5 e vai ficando. E às vezes não sabe nem o nome da pessoa. E fica aquela coisa, mais ou menos uma troca afetiva totalmente... como é que eu posso dizer, reduzida no sentido de ser tão fútil, né, assim. Infelizmente. E daí, e agora? Como se resolve isso daqui a 10 anos? Não é? E até que ponto você considera que o fica é realmente um malefício para a estrutura matrimonial no sentido do nosso pensamento católico, não é? Porque tem católicos que ficam. É impressionante ouvir isso, mas eu sei que é verdade. E aí? Infelizmente. Meu irmão, daqui a 10 anos, a gente tem que trabalhar com os jovens de hoje, porque veja bem,
é mais difícil a gente trabalhar com quem já chegou, infelizmente chegou lá. Assim, né? A gente tem que antecipar. Quem já está com tudo montadinho. É muito complicado. Então, essa foi a inspiração do meu serviço, foi movido por essa inspiração. Nós temos que chegar antes. Isso. E como é que a gente chega antes? Formando as famílias. Porque esse futuro jovem, daqui a 10 anos, ficaria com alguém, se nascer numa família cristã, católica, com valores de consistência, ela vai entender quão fútil é o ficar e quão pouco sentido faz o ficar. Entende? Então, a maneira da gente resolver o problema é cada vez mais evangelizar e formar as famílias. Uhum. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, paralelo à formação das famílias, a formação do jovem. E aí, quanto mais cedo você começar com ele, melhor. Porque o jovem, como assim, no primeiro momento, ele chega, ele é aberto a tudo, ele acolhe a tudo. E leva quem chega primeiro. Se os pais não chegam primeiro e o mundo chega primeiro, o mundo leva. Entendem? Assim, às vezes há conhecimentos que nós pais, assim, a gente fica relutante em conversar, não devo falar. E o mundo chega e fala da forma errada pela internet. Entendeu? E depois a gente vê o filho deformado. A gente não teve nem chance, porque a gente nem sabia. Às vezes a gente fala com o filho demonstra conhecimento de algo que a gente nem sabia que ele sabia, porque a gente estava esperando o tempo para falar e ele já sabia. E aí entra o segundo ponto, a formação dos jovens. E quanto mais cedo... Daí entra outro terceiro ponto importantíssimo. Escolas católicas. Aqui em Fortaleza nós temos o Colégio Shalom. Fundamental, porque se você coloca um filho que está no processo de amadurecimento, de educação, numa escola que vai reforçar aquilo que a família dá, é outra história. Claro que eu sei que as escolas católicas estão em crise, infelizmente, atualmente. Né? Muitas escolas católicas perderam a sua identidade católica. Se deixaram conduzir, se deixaram levar pela essa mentalidade do mundo mesmo. Essa mentalidade, muita coisa do mundo, infelizmente, entrou dentro de algumas escolas católicas. Assim sendo, a gente fica numa situação muito difícil. Mas mesmo assim, é possível a gente fazer uma seleção de uma escola católica, dentre as que tem, das muitas que existem, a que é mais próxima daquilo que nós acreditamos, dos valores católicos cristãos que nós acreditamos. Então, a escola católica, junto com a família, vai formando este jovem para ele entender por que o ficar é errado. E por que o ficar é errado? Existe uma palavra que resume o que é o amor. A palavra é comprometimento. Se não há comprometimento, não há amor. Todo amor, por natureza, ele precisa ser comprometido com o objeto do amor. Sim. Então, o ficar é um tiro no pé exatamente na base de sustentação do surgimento do amor, que é o vínculo no tempo que gerará comprometimento de vidas. Ora, se eu não quero nada com você, só quero apenas desfrutar daquilo que você pode me oferecer enquanto prazer momentâneo, beijo, abraço, amasso ou coisa que o valha, no fundo, estou cultivando ver as pessoas como objetos, como algo que eu uso e descarte, não como pessoas a serem conhecidas e a serem amadas. Então, ficar é assim, é um absurdo, por exemplo, a gente encontrar jovens católicos que ficam. A pessoa diz assim, não, Carmadélio, mas os dois concordam com o ficar. Olha, a cumplicidade no erro, a coerência, a cumplicidade no erro não torna algo errado certo. Entende? Quando duas pessoas estão concordando com algo errado, elas são cúmplices. Então, mesmo o fato dos dois estarem concordando, isso não muda a natureza do relacionamento ficar. Porque a natureza do relacionamento ficar vai na contramão daquilo que nós acreditamos que é o verdadeiro amor. Que não começa inteiro, não começa pronto, mas que surge a partir daquele processo que sempre houve na humanidade. Cortejamento, namoro, noivado, casamento, permeado por uma amizade sólida em cima dos valores cristãos. Esse é o segredo. A gente está tentando, infelizmente, né, fazer coisas novas, esquecendo do nosso passado. O nosso passado está aí para nos ensinar o que dá certo. Esse é o segredo. Infelizmente, pelas mudanças socioculturais, os nossos jovens, muitos deles estão desorientados, estão perdidos, mas ainda mais porque lhes falta referência. Porque, veja, quando o jovem ouve uma coisa estranha, para ele, se ele tem uma referência familiar, ele retorna à referência familiar e vai confirmar se aquilo que ele ouviu de forma estranha corresponde àquilo que ele aprendeu.
Quando ele encontra que corresponde, ou mesmo que não corresponda, aí entra um processo de diálogo entre aquilo que ele aprendeu com aquilo que ele está descobrindo. Esse processo amadurece a pessoa. Mas ela tem que ter referência. Se ela não tem referência, ela dialoga com quem? Ela volta e não tem referência. Ela retorna para a dúvida, para o novo que deram para ela, ela fica naquele novo sem ter defesa nenhuma. Resultado, vai absorvendo como se fosse verdade, o que muitas vezes não é verdade. Então aí a família é fundamental, a gente fundamentar bem a família. Eu tenho 3 filhos em casa, eu vejo isso. E para mim o maior desafio de todos hoje é a universidade. Eu tenho 3 filhos universitários, uma formada e 2. É uma batalha. Uma batalha. Porque as ideologias invadiram as universidades de tal maneira que a gente, olha, é complicado e meio. É muito complicado. Entendeu? É um grande desafio. Um grande desafio. Mas nós temos que continuar na luta. E o que é que nós podemos dar de mais sagrado para os nossos filhos? A maior herança que nós podemos dar é a herança da fé. Se você dá a herança da fé, você pode não deixar nada a nível material. Isso não é nem se você puder deixar, ótimo. Se não puder, também não tem problema. Deixa a herança da fé, dos valores, porque isso sustenta a pessoa. A gente conhece casos, né, de pessoas com muito dinheiro e que o dinheiro estragou a vida delas. E a gente conhece pessoas com pouquíssimo dinheiro que são felizes, resolvidas e tranquilas e em paz. Então, entendeu? A gente tem que deixar a herança correta. E nós, como homens e mulheres casados, temos essa oportunidade, né, de deixar essa herança para os nossos filhos. Se uma pessoa encontra um namorado ou uma namorada, se a gente fosse colocar aqui 3 pontos principais para me ajudar a discernir se aquela pessoa é a pessoa para que eu esteja com ela o resto da vida, quais seriam os 3 pontos que você conseguiria colocar aqui na mesa do nosso podcast? Já comecei a namorar. Já comecei e tal. Mas tipo assim, olha, logo de cara, essas 3 coisas, se tiver, você já se preocupa, já vai tentando pular fora. E se não tiver, também fica complicado para você continuar. É difícil porque, lembra, a pessoa com quem eu quero parte daquilo que eu sou e das minhas expectativas, né? Tem que corresponder um pouco também daquilo que eu espero, o autoconhecimento. Mas vamos lá. Primeiro ponto, principal, o lugar que Deus ocupa na vida da pessoa. Esse daí é um ponto inegociável. Porque nós estamos falando de pessoas católicas que buscam pessoas católicas. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, caráter. O caráter é aquilo que a gente é quando ninguém está vendo. É aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. É aquilo que eu sou na minha verdade. Né? É no caráter que reside a honestidade, reside a verdade, pessoa de bom caráter, né? Uma pessoa boa de você conviver, que você confia, uma pessoa confiável, a fidelidade, por exemplo, que se espera no matrimônio, um mau caráter é uma pessoa infiel. E um terceiro ponto é o conjunto da personalidade dela. Você vê que eu coloquei uma questão espiritual, o lugar que Deus ocupa, e dois setores humanos aí, a questão do caráter, que ninguém nasce com caráter, a gente nasce com temperamento. O caráter ele é formado pela vida, pelas experiências de vida. O caráter e a personalidade, que é diferentemente do caráter, a personalidade é o conjunto daquilo que a pessoa é. Aí, os comportamentos. Eu sempre digo isso para as minhas alunas. Observe o comportamento. Quer conhecer uma pessoa, não observe tanto o que ele fala, observe o que ele faz. Claro, não é observação no sentido de procurar identificar menor erro. Não é ser um detetive. Não é isso, porque isso é até não é nem saudável. Isso. Mas fique atento. Como é que ele reage quando está dirigindo o carro? Como é que ele reage quando ele é frustrado? Como é que ele reage quando você diz um não para ele? São perguntas que ajudam a gente a entender quem é a pessoa. Entendeu? Como é que ela... Carmadélio, eu conheci uma pessoa que não é muito cristã, não é muito católica, mas agora está indo para a missa todo dia, todo domingo está indo para a missa comigo. Aí eu pergunto, ela está indo espontaneamente ou está indo por sua causa? Não, eu estou pedindo para ela ir, mas eu tenho esperança que ela se converta. Vocês entendem? Então, há pontos que a gente pode trabalhar para que a pessoa chegue lá, mas tem que estar atento, porque às vezes a pessoa assume um papel, assume uma máscara cristã, apenas para ganhar a pessoa, mas no fundo ela não quer, ela não é aquilo. Não é. Entendeu? Aí você diz, aí surge um outro problema. Carmadélio, vai ficando cada vez mais difícil. Sim, vai ficando cada vez mais difícil. Porque nós cristãos temos que ter critérios de escolha. A gente não quer se juntar com qualquer um.
É preferível, eu digo isso para os meus alunos, é preferível estar só do que ser mal casado, do que casar com a pessoa errada. É preferível estar só. Porque você estando só, você vai estar em paz. Casamento, quando dá errado, meu irmão, desculpa, é um inferno. A gente que acompanha casar, é um problema, é confusão, é violência, é briga. Os filhos, no meio dessa confusão, aí pagando o pato dos pais que não se encontram, não se acertam. Entende? Claro que a gente quer que todo mundo case, por isso que a gente tem que trabalhar para que todo mundo case da maneira certa. Ninguém pode garantir que todo mundo vai acertar na escolha. Mas o que nós pudermos fazer para minimizar a possibilidade de erro, nós vamos fazer. Ninguém garante, nem nós garantíamos, tínhamos a garantia, ninguém tem a garantia de que vai casar e vai dar certo, de que vai ser feliz. Ninguém tem. Nem tem a garantia 100% de que a pessoa que eu escolhi é a pessoa certa 100%. Sim. Sempre há uma margem de dúvida. E precisa ter margem de dúvida, porque é uma escolha humana, não é uma escolha de computador. Tranquilo. A gente vai construindo a convicção e a certeza no tempo. Agora, eu vou chegar com o máximo de segurança possível para não errar. Posso até errar? Posso, porque somos humanos. Mas o que eu puder fazer... Aí é que entra os critérios, que é um ponto crucial no meu curso. Eu tenho que ter critério. Aí entra caráter, entra personalidade, entra temperamento, como critério. Entra educação familiar, outros pontos importantes. Família da pessoa, a compatibilidade sociocultural, outro elemento importante. Dá certo amor de uma pessoa muito pobre com uma pessoa muito rica? Em filme dá. Mas no dia a dia, no concreto, pode até ser que dê certo, mas é mais desafiante. Eu tenho que ter ao meu lado uma pessoa com certa compatibilidade de valores. Daí nós, cristãos católicos, ou mesmo evangélicos, né? Eu tenho muitos alunos evangélicos, inclusive, lá no meu Instagram, nós temos que estar atrás de critérios que são comuns a nós. Então, se eu não tenho esses critérios que são comuns a nós, vai ter problema lá na frente. Não tem ponto de correr. Entendeu? Por exemplo, educar filho. Como é que eu vou educar os filhos se a gente não tem os mesmos critérios? Quais são os critérios que são negociáveis em relação aos nossos filhos? Onde é que descobre isso? No namoro. Aí, a outra coisa é fundamental, namorar bem para casar bem. É outra coisa que eu defendo demais. Ainda vou ter um curso só para namorados. Muito bom. Para quê? Eu tenho que namorar bem para casar bem. Se eu namoro mal, eu posso casar mal. Porque o namoro é o período de... E eu falo que o namoro tem duas dimensões. Tem a dimensão da qualidade do tempo, o tempo de namoro, tempo cronológico, e a qualidade do tempo a nível de qualidade mesmo, a quantidade e a qualidade. Eu namoro há 1 ano, posso casar? Espere mais um pouco. 1 ano é muito pouco. Mas Carmadelo namora 1 ano com muita intensidade. A gente é muito intenso no namoro. Então, as duas coisas têm que caminhar juntas. Intensidade, ou seja, o relacionamento, o se ver praticamente diariamente, saber quem é quem, isso é muito importante, com o tempo. Eu sugiro, mas é uma mera sugestão, cada pessoa faz o que quer. Eu trabalho em cima de, no mínimo, 2 anos. Isso. No mínimo, 2 anos para começar a pensar em casar com uns 3 anos por aí. Agora, eu também tenho um caso lá nos nossos alunos de pessoas que namoram 10 anos, aí também não, é de sentar e chorar, né? Aí não dá, né? 10 anos, aí o dragão já está idoso. Não, aí já não dá certo. Também tem que respeitar isto, né? Não tanto a terra, né? Mas tem que ter essa média aí. E de onde é que se tira esses números? Isso não é aleatório, não. Há uma experiência existia vida antes da gente chegar aqui. Existia família antes da gente chegar aqui. Existe uma experiência que a própria sociedade passou para nós do que dá certo. Se a gente não aprende com os antepassados, naquilo que eles escolheram de certo, nós tenderemos a fazer coisas erradas, não aprendendo com o erro do passado. Então tem muita coisa que a gente coloca aqui. De onde é que tu tirou esses 2 anos? Eu tiro da minha experiência pastoral, do meu aconselhamento pastoral, eu tiro dos casais que eu acompanho. Isso não estou inventando aqui, não é aleatório. Há algo que nos precede. E a gente tem que estar atento a esse algo que nos precede, entendeu? Então, namoro, por exemplo, namorar bem, é outro lema que eu digo lá no curso. Gente, namorar bem para casar bem. Ontem mesmo eu recebi a pergunta, Carmadelo, até que ponto eu posso dar beijo de língua? Olha a pergunta que chega para mim. Eu posso dar beijo de língua com meu namorado? Esse tipo de pergunta que chega para mim no Instagram. E eu respondi. Né? Que eu vou deixar para você descobrir lá no meu Instagram a resposta. Rapaz, olha, é o seguinte, você que está aí com a gente, já estamos aí há quanto tempo, filha? Olha só, eu quero muito que você depois vá lá no Instagram do Carmadelo, no site, conheça todos os cursos,
tá bom? Porque tenho certeza que se lhe interessar, você vai mesmo lá, porque é um lugar muito especial para a formação, para o acompanhamento, um curso que tem dado muito resultado, vários cursos que têm aí trazido resultado de verdade, e aí tá todo mundo convidado para ir lá, tá bom? YouTube você faz menos? Não, eu não faço ainda. Eu comecei agora, eu tô só no Instagram, eu tô aprendendo ainda. Daqui a pouco ainda. Tá chegando aí no YouTube. Ainda sou pequenininho. Se Deus quiser. Mas olha, Carmadelli, eu quero muito agradecer ao nosso bate-papo de hoje. Passou rápido, 1h30, sim, passou sim. muito rápido. Quero deixar com você aqui mais um livro. Eita, que é presente, glória presente. A Deus, graças a Deus. Muito que obrigado. É toda a minha trajetória com Dom Henrique sim, e tal. Sim, que bom. Cara. Aí vai ter tantas curiosidades muito que obrigado, nós vivemos juntos mesmo. E tudo. Eu tenho certeza que vai aí trazer uma... Louvado seja Tem muitas coisas interessantes que aconteceram entre nós. Então, eu quero pedir para você também aí, fique à vontade, se você ainda não é inscrito lá, se não segue ainda o Carmadelli no Instagram, corre lá e conhece tudo. E do Carmadelli também depois vamos abrir aí portas para outros membros da comunidade Shalom. Já veio aqui não foi, filho? Só até agora não. O lá de Juazeiro, o Rubinho, acho que só foi ele, não Rubens, foi? Dr. Rubens. O Dr. Rubens, né? Acho que é só ele que veio. Dr. Rubens, sei demais quem até agora, gente boníssima. E muito obrigado, Carmadelli, pela presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade de falar para tanta gente, né? A oportunidade que Deus está me dando e vamos desencalhar. Vamos desencalhar. Vamos abraçar o nosso estado de vida, né? Vamos casar. Eu quero que o povo case, mas não é casar de qualquer jeito, é casar com a pessoa certa, na vontade de Deus. Não é casar por casar. Isso. A gente quer fazer a coisa certa e ser feliz. Porque a gente casa é para ser feliz, não é para ser infeliz, não. É verdade. Né? Muito bom. Obrigado, Carmadelli. Pessoal, Deus abençoe a você, toda a sua família. Muito obrigado e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Vai lá. Prepare as suas malas e considere viajar em uma peregrinação da obra de Maria. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu já experimentei e não é simplesmente uma viagem para conhecer lugares turísticos. É um retiro espiritual, um itinerário espiritual para realmente a gente se encontrar com Deus. Prepare a sua mala e coloque dentro dela o seu coração. E considere escolher um roteiro com a obra de Maria para que você tenha essa oportunidade. Está aqui o contato, RDP, Rainha das Peregrinações Viagens. Entre em contato, inclusive dá tempo ainda você ir para o Congresso Mariano Internacional em Fátima, Portugal. O preço está muito especial, você está vendo aqui na tela, muito especial mesmo. Muitas pessoas vão estar conosco, a Madre Kelly Patrícia, o Padre Roger Luiz, também o Padre Edmilson, o Padre Fábio de Mello vai estar por lá também. Muita gente aí já com a presença confirmada nesse Congresso Internacional Mariano, tá bom? E quero lembrar para você que já tem inscrição para o Pentecostes 2024. Olha só que coisa maravilhosa. Está aqui também as informações com desconto especial e você vai ter a oportunidade de viajar próximo ano, Terra Santa, Pentecostes 2024. Tá certo? Vou dizer aqui, ó. Vai no Instagram. Lá você tem todas as oportunidades para você escolher o roteiro que você quiser e viajar com a obra de Maria. Vai no Instagram ou fala via WhatsApp, fique à vontade. Mas eu vou te dizer uma coisa, vale a pena você escolher um roteiro e ter a experiência que eu tive. Algo que tem realmente espiritualidade e altíssima qualidade no serviço prestado. Hotéis maravilhosos, alimentação sensacional. Obra de Maria, mais do que viagens, encontros com Deus. Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do Artesanato Costa. E neste tempo forte da Quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos Arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.